E aí, neste sentido, compreender a educação como prática social significa, significa também compreender os próprios processos avaliativos como prática social, né? E isso vai se fazer por meio da concepção dialética de realidade. Nós vamos ter também outra autora muito importante que está aí na sua bibliografia, que é a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, ela vai falar que existe uma verdadeira contradição entre o discurso e a prática de alguns educadores e que a forma como eles levam a avaliação é proeminentemente classificatória e autoritária, exercida, né? Exercida a partir de uma relação profundamente hierarquizada ou erroneamente hierarquizada entre quem ensina e quem é ensinado. A Jussara Hoffmann, ela vai dizer o seguinte: as experiências que os futuros professores têm no seu processo de formação ditam suas posturas posteriormente na prática da sala de aula. Ensinou-se muito mais sobre como fazer provas e como atribuir médias do que se trabalhou com o significado dessa prática em benefício do educando e do seu próprio trabalho. Olha a crítica profunda que a Jussara Hoffmann ela vai fazer no que se refere à avaliação. Né? Historicamente, nos cursos de pedagogia, a gente ensina muito mais a aferir o aprendizado do aluno por meio de nota, a corrigir uma prova, do que a interpretar esse resultado em favor da aprendizagem do aluno. A Jussara Hoffmann, ela considera necessário que os professores tenham já na sua formação inicial uma nova prática em termos de avaliação. Né? Não basta receber uma série de conceitos bonitos relativos à avaliação dos seus alunos, mas ser avaliado no esquema tradicional. Né? O professor, né, e todos que trabalham com formação acadêmica dos futuros professores, né, ele tem um compromisso de mudar a prática, mudar o olhar do professor sobre a avaliação, porque a construção desse olhar ela se dá lá na universidade. Falando ainda sobre o Celso Vasconcelos, né, ele vai nos dizer que a gente deve avaliar para mudar o que tem que ser mudado, sabe? A avaliação ela tem um efeito prático. A avaliação não pode morrer na classificação, né? Depois que o meu aluno, depois que eu dou uma prova e meu aluno tirou a nota, e aí? Como que a nota do aluno impacta no meu planejamento? Como que a nota do aluno impacta na minha sala de aula? Como que a nota do aluno impacta na minha metodologia? Como que a nota do aluno me impacta na forma em que eu concebo ou que eu construo o currículo? A avaliação, ela tem que dar um start no sentido da mudança, no sentido da progressão da própria prática pedagógica. Se eu não faço assim, eu vou assumir sempre uma postura conservadora de educação ou uma postura tradicional, e aí eu vou conceber a educação como um mero processo de transmissão de conceito e um mero processo de transmissão de conteúdo. E a gente sabe que hoje a educação não é concebida assim, pelo contrário, a educação é concebida como uma prática social. O professor vai acompanhando essa construção do aluno e ele vai percebendo passo a passo o nível em que esse aluno se encontra. Mas essa percepção, ela é uma percepção feita por meio de uma abordagem complexa. Sabe? O Vasconcelos ele vai falar
que quando eu faço uma avaliação, Celso Vasconcelos, né, eu tenho que, a partir da avaliação, fazer elaborações sintéticas e complexas com um caráter eminentemente provisório, porque o meu aluno está em constante mudança, está em constante transformação. Então, tudo que eu depreendo da avaliação, tudo que eu analiso da avaliação tem um caráter eminentemente transitório, provisório. E dessa maneira eu vou possibilitar a interação, né, do aluno com os conteúdos na perspectiva da superação das dificuldades e na perspectiva da superação do senso comum, que ainda haja no intelecto e no entendimento dele. A gente pode também trazer para a conversa, né, o João Luiz Gasparim. Ele vai bem no caminho do Celso Vasconcelos, né? É, o Gasparim, ele vai dizer que é perfeitamente possível, né, nestes tempos, né, que nós vivemos odiernamente, relacionar uma nova cultura avaliativa da aprendizagem com o fazer pedagógico, por meio de uma proposta dialética, em que docente e discente eles são parceiros, né, na busca das aprendizagens, né? O trabalho pedagógico, e aí a gente está argumentando, e a gente está pensando, e a gente está falando dentro de uma linha de pedagogia histórico-crítica, sabe? Ele tem como ponto de partida, eu vou repetir mais uma vez, a prática social. Tem como ponto de partida a prática social inicial do aluno. Aquilo que o aluno sabe, aquilo que o aluno conhece, todas as estruturas de pensamento, todos os conhecimentos que ele mobilizou, a leitura de realidade que ele fez do mundo, o conhecimento que ele tem ali cotidianamente, as relações sociais que ele estabelece com a sua comunidade ou com seus pares. E aí o professor, nesse processo, ele tem que aprender a inicialmente respeitar, aliás, durante todo o processo, respeitar os diferentes níveis de conhecimento que aquele aluno possui, que aquele aluno traz consigo e ele traz para dentro da escola. Ou seja, aquele velho amigo nosso, o saber prévio. Dessa maneira, quando ele inicia o seu trabalho dentro do ambiente escolar, ele trazendo para dentro da roda, trazendo para a baia estes conhecimentos prévios do aluno, né? Ele vai lançar sobre esses conhecimentos prévios os conhecimentos científicos, a teoria científica. E a partir do confronto entre uma coisa e outra, ele vai ajudar o aluno a problematizar, vai ajudar o aluno a fundamentar, vai ajudar o aluno a criar questões, a criar indagações sobre aquela realidade e, por último, vai ajudar o aluno a formar as suas próprias teorias. Nesse sentido, não é o professor o destruidor de conhecimentos prévios. O professor, ele vai desconstruir os achismos dos alunos. O professor vai conduzir o aluno, sabe? Para que ele possa entrar em um processo de catarse, sabe? Que ele possa entrar em um processo de questionamento, em um processo instigante, sabe? E a partir deste momento em que ele é instigado a pensar a realidade e a confrontar os saberes cotidianos com os saberes científicos, ele vai ver o que fica e o que não fica, porque também eu não posso passar
eu não posso partir do pressuposto que o saber cotidiano não tem nada de científico. O Celso Vasconcelos, né, aí ele vai falar, ele vai perguntar, né, então deste processo aí, dessa catarse, desse processo de autonomia do aluno, como que vai o professor, então, atuar no que se refere à avaliação? Primeira coisa, o Vasconcelos vai dizer que ninguém está defendendo aqui que se faça uma abolição da avaliação, né? Porque se a gente abolir a avaliação, a gente não consegue mensurar, não consegue entender a realidade do aluno, as suas dificuldades e tampouco os caminhos que ele fez para alcançar aquele conhecimento, para alcançar aquela aprendizagem. O que o Celso Vasconcelos está dizendo é que nós temos que nos posicionar de forma crítica diante da avaliação, à medida em que a avaliação ela estabelece um conhecimento tipo. À medida em que a avaliação ela hierarquiza os conhecimentos, dando para o estudante a ideia de que nada daquilo que ele sabe tem validade em canto nenhum. O Lucchesi, ele vai dizer o seguinte, né? Os professores elaboram suas provas para testar o conteúdo trabalhado com os alunos e não para auxiliá-los na aprendizagem. Tá vendo? E isso, né? Isso faz com que haja várias distorções, né? Como a elaboração de avaliações com itens descontextualizados, né? Avaliações que são verdadeiras loterias, né? Em que o aluno tem que dar sorte de que o que ele considerou importante de tudo que o professor ensinou, o aluno tem que dar sorte que seja exatamente isso que caia na prova. Eu sempre me questionei muito quando eu estava na sala de aula sobre a questão da avaliação. Eu dava... Aí, por um tempo, na faculdade, eu dava uma prova de 10 questões. E 2 questões eu colocava assim, professor, eu sei e o senhor não perguntou. Aí naquelas 5 linhas, 2 temas diferentes, o aluno podia escrever qualquer coisa sobre o conteúdo que não estivesse sido perguntado na prova. Era uma maneira de eu ter uma válvula de escape para não ficar tornando a avaliação esse jogo de azar, né? Em que o aluno tem que dar sorte do professor perguntar exatamente o que ele sabe, né? É importante que as pedagogias contemporâneas elas valorizam uma metodologia mais preparativa, onde, sabe, a avaliação ela é concebida como experiência de vivência. Numa relação dialética presente na avaliação, o aluno ele é capaz de confrontar-se com o objeto do conhecimento. E o que vai levar, e esse confronto leva o aluno à participação ativa, de modo que ele se sente valorizado, e ele se sente valorizado no fazer, ele se sente valorizado no refletir, sem medo de errar, porque o erro não é algo indesejável, mas o erro ele é parte do processo e ele é o ponto que starta a busca de novos caminhos, a busca de novas perspectivas. Por isso o Vasconcelos, né, o Celso Vasconcelos, ele faz uma distinção assim muito forte entre avaliação e nota. Ele mostra que a avaliação, para o Celso Vasconcelos, a avaliação é um processo
abrangente da existência humana, que vai implicar uma reflexão crítica sobre uma prática, sobre um processo, compreendendo seus avanços, compreendendo seus retrocessos, as resistências, as dificuldades, de modo que possa balizar uma tomada de decisão. Isso é uma avaliação. Agora, a nota é um conceito, é um número, é uma menção, é uma exigência formal do sistema educacional, né? Mesmo que um dia o Celso Vasconcelos vai dizer isso, né? Não haja mais nota na escola ou reprovação, certamente vai haver a necessidade de continuar existindo a avaliação como acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Por isso que é bom, né, pensar que para que um dia a gente pense uma escola que não haja esse tipo de avaliação, né, é necessário esse tipo de avaliação autoritária que nós já falamos, é necessário que o professor não faça um uso repressor da nota, sabe? O próprio Celso Vasconcelos vai dizer que a nota, né, que digamos é o fim nessa pedagogia tradicional que nós vivenciamos do processo de avaliação, a nota é utilizada como um mecanismo de controle da prática pedagógica e não raras vezes o mecanismo de controle das disciplinas do aluno. E a gente tem que perceber que dentro da prática pedagógica a avaliação é muito mais importante do que a nota, né? Porque é muito mais importante que nós conheçamos os caminhos que o aluno trilhou, né? Do que, de fato, a nota que ele obteve, né? O critério da avaliação, né? O fim último da avaliação deve ser sempre a busca por compreender melhores caminhos para a aprendizagem dos alunos. Quero muito, 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 muito agradecer a você até aqui. Nós vimos a avaliação, a importância da avaliação na perspectiva da Jussara Hoffmann. Nós vimos a avaliação, a importância da avaliação na perspectiva do Celso Vasconcelos. Nós vimos também a importância da avaliação na perspectiva de Gasparin, do João Luiz Gasparin. E eu quero dizer para você sim. E também nós vimos no caso do Carlos Lucchesi, né? E eu quero dizer para você assim, na sua prova, na sua avaliação no concurso, né? Compreenda sempre que nunca nós devemos pautar e defender um tipo de avaliação que seja classificatória ou controladora. Mas a avaliação, numa perspectiva histórico-crítica, é sempre vista como um auxiliar no processo de tomada de decisões pedagógicas. Ok? Aquele abraço, fica com Deus e até!